Vamos aqui falar sobre o nosso futebol. Olha, e a gente ficou aqui de falar para a galera o seguinte, trazer aquele exercício que a gente fez com o Fortaleza em relação à final do Campeonato Cearense, de time ideal para o futebol. Nilo Facundo, o Ceará hoje, qual seria o time ideal para o Ceará enfrentar o Fortaleza na decisão do Campeonato Cearense? Esse que a gente já começou a falar aqui, tem algumas alternativas. Eu só sou contrário ao Moza de uma preferência dele, que é a entrada do Fernandinho. Fernandinho, para mim, não é para começar o jogo, porque ele não vem entregando, né? Eu sei que é um cara que ele gosta muito, já trabalharam junto, mas assim, compara o Fernandinho, vou dizer, de futebol, mas de entrega, com o Alano, quando entra. Compara o Fernandinho com o Mateuzinho, quando entra. Sim. Com o Richards, quando entra. Então, assim, ele precisa treinar mais, ele precisa acreditar nele, repetir as decisões dele, né, para que ele possa ser mais assertivo. Não estou excluindo ele. Ele é um cara que ele pode melhorar, que ele pode entregar muito, né? Então, só tiraria o Fernandinho, colocaria o Melk, por exemplo. Ele tem várias opções. Vai depender da situação do jogo. Tem o Melk, que ele pode colocar, né? E repito, o Pedro Henrique, se ele não melhorar o desempenho dele, ele vai acabar no banco. Não basta só correr, não basta ser só esforçado. Tem que ter uma integração e ter um retorno, tanto para ajudar os companheiros como para ser ajudado. Porque esforço sem efetividade não vale muito, não. Ele vai ganhar um nomezinho ali e tal, a torcida vai bater palma, mas não vai muito para frente, não. Então, para mim, o time dele é esse. Eu permaneceria com o Luca, porque se melhorar a circulação, a transição ali de jogo, eu acho que o Luca pode finalizar melhor. Imagino eu que o Luca é outro que precisa se desenvolver. Centroavante tem que estar na área, mas não é estar na área se escondendo atrás de zagueiro. Ele tem que estar na área, num espaço livre, para que ele seja visto e a bola seja passada. Aquela história de agarra no escanteio, alguém tem que saltar. E esse alguém, quem precisa se saltar é o atacante. E ele vai de encontro à bola. E não ficar esperando que a bola chegue para ele finalizar. Ele tem que ficar solto, nem que ele fique fora da área. Mas ele tem que ir de encontro à bola. E quando ele sai da área, o cara não vai querer mais namorar com ele, não. Vai querer ficar mais agarrando ele, não. Né? Então, tem que haver uma iniciativa do jogador em querer mudar. A escalação do Wendel, né? A gente está vendo muito o último jogo. Eu preciso ver o Wendel mais jogando para ver Vamos ver hoje, se ele tem essa característica que o Ceará precisa para ser um centroavante. Porque eu não senti marra para ele ser centroavante. É um cara, repito, centroavante, ele não precisa estar totalmente fixo dentro da área desde que ele não tenha a vocação de fazer gol, seja um fazedor de gol. Se ele não tem essa vocação, ele tem que ter mais movimentação para que ele possa se oferecer a receber esse passe. Até sair da área, não tem problema. Porque eu digo sempre, time que se ganha não se mexe. E se o time estiver ganhando, ele está dando a contribuição dele. Porque zagueiro não costuma fazer gol, mas não sai do time. Por quê? Porque tem jogado bem, tem dando conta do recado dele. Não necessariamente o centroavante que não precisa fazer gol. Melhor, se fizer, melhor. Mas se ele não fizer e ele abrir os espaços para os companheiros fazer, melhor ainda também. Porque tem que haver uma empatia dos companheiros com esse centroavante. E mais do que isso, ter um banco que possa modificar a forma desse time jogar quando necessário. O Ceará está criando um banco até com certo conteúdo. Só precisa saber usar. E só o tempo, os jogos, as competições, vai fazer que o Moser possa extrair desses jogadores, quer seja os 11, quer seja quem está no banco, para fazer do Ceará um time vencedor. Que é isso que se quer. É um Ceará vencedor para voltar à Série A do ano que vem. Só um detalhe. O Wendel não é um 9. Não. Ele não é um 9. Só que acho que no meu entender, pro estilo do jogo do Mozart, ele encaixa. Sabe? E assim, o Mozart, no Curitiba mesmo, o centroavante dele era o Yuri Castilho. O Yuri Castilho se movimentava pra caramba. Então assim, ele não precisa de um 9 fixo. Eu acho que é por isso que o Lucas perde tanto espaço. Porque ele não precisa de um 9 dentro da área. A não ser que seja numa consequência de jogo, aí você faz aquela abafa. Você pode até jogar com o Wendel Silva e Lucas juntos. Como ele jogou já. Exatamente. Né? Então assim, eu acho que pro estilo do jogo do Mozart, até pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, o Wendel Silva se encaixa mais no esquema tático do Mozart do que o Lucas. Agora, tem a questão ainda das laterais do Ceará. O Rafael é aquele operário,
Sim. Não se espera muito dele. Né? O Alex até que tem uma presença de passagem boa, né? E o Fernando precisa desenvolver. Precisa melhorar mais, principalmente na parte ofensiva. E aí acho que encaixa muito é o Sanches. Aí sim. Ele não vai contar com ele no Campeonato Cearense, mas hoje a gente acredita que a gente possa ver o Sanches jogar hoje. Para a gente ver, ter uma noção de como o Sanches pode ajudar o Ceará. E é isso que eu acho que o clube precisa, que o Ceará precisa, qualquer clube precisa. É ter 2 jogadores, para poder um fazer sombra, o outro para poder render mais. Isso. Né? Principalmente em determinados jogos, em determinados momentos de cada jogo. Quando você tem um cara que é melhor de marcação, melhor de transição, é isso que precisa. E o Moser já mostrou, para mim, no pouco que eu vi, ele sabe utilizar o banco. Mas para ele saber utilizar o banco, ele tem que ter o recurso lá sentadinho e treinado, e bem treinado para resolver a situação. Meu time ideal para o clássico é o Richard, Rafael, Gilmar, o Éder e o Fernando, até porque o Sanches não está disponível. E mesmo que estivesse, eu acho que eu manteria o Fernando, porque a gente não viu o Sanches jogar ainda, né? Porque estava no Ceará. Zanocelo, Lucas Lima, Juan Alano como 10, Melk na ponta, Mateuzinho na outra e o Wendel no ataque. Porque assim... Melk já de titular? Cara, pra mim tem que colocar. O cara tá jogando bola. Assim, eu não acho que vai acontecer. Nas pontas? É o Melk de um lado e o Mateuzinho do outro. E o Juan Alano no meio, E o Juan Alano no meio e o Wendel na frente. Eu tiraria o Fernandinho e o Pedrinho porque não mostraram. Assim, é o que eu ideal, gostaria. é o que eu ideal, gostaria. mas não vai acontecer, claro que não. Mas é o que eu gostaria de ver. Porque... Luan Mozart. Porque assim, eu entendo que o Nilo falou, não, a gente não viu o Wendel ainda, a gente tá se baseando em um jogo. Eu não tô baseando num jogo do Wendel, eu tô baseando nos outros jogos do Luca. Porque, cara, o Luca não conseguiu mostrar. E eu entendo que o Nilo falou que, assim, se o Ceará funcionar um pouco melhor ali ofensivamente, o Luca vai aparecer. O Ceará teve essa sequência aí, 3 goleadas seguidas e o Luca só fez um gol. A bola talvez não tenha chegado nele, mas ele poderia estar melhor posicionado, poderia ter participado um pouquinho melhor. E o Wendel chega e já mete 2 gols, cara, é difícil. E centroavante é aquele negócio, né? Apesar do Wendel não ser centroavante, como a gente já falou aqui. Tem que meter gol. Tem que botar a bola pra dentro do gol. E o Wendel fez 2, apesar de não ter sido o Melk, né? Mas o outro ele fez e participou também, o gol do Mateuzinho. O João Neto tá falando, o Sanches já tá regularizado já, mas pro Campeonato Cearense ele não pode jogar. Ele pode jogar hoje. O Cearense não, porque acabou o prazo de inscrição. Então, cara, esse seria o meu time pro Clássico Rei. Eu coloco o Wendel já, porque eu não consigo mostrar. Só um detalhe, né? É o que a gente tem para mostrar. O Wendel chegou e fez 2. Mas o Ceará vai ter o mesmo... 1,5. O Ceará vai ter o mesmo problema de centroavante que tem o Fortaleza. Eu também acho. Vai ter o mesmo problema, né? Porque eu precisava ver o Wendel jogando com uma defesa forte. Ver se ele tem condições de fazer o que ele fez, 2 gols num time como ele fez naquele jogo, né? É claro que numa situação normal, e se ele continuar com essa movimentação e fazendo 2 gols, beleza. Mas tem jogo que que qualquer um precisa de um centroavante fixo, que preocupe, né? Que diga assim, opa, vou citar aqui o Arthur Cabral, que tá mal pra caramba. Mas você sabe que tem um centroavante de peso lá dentro. Até de peso mesmo, pisando na balança. Né? Um cara que preocupa, né? Seria bom se tivesse, esse cara para jogar, para compor o elenco. Porque tem jogo que é movimentação, tem jogo que é tanque mesmo, é força. Você tem que sair do outro lado. Pois é, eu concordo com o Luan inteiramente, com esse time que ele... Com esse time aí. Esboçou aí. Posso sabia? dizer o meu aqui para o Clássico? Vai lá. E aí eu vou pensando como o Mozart. Ah, tu vai pensar como o Mozart. Não, é sua opinião, meu minha amigo. opinião, assim, eu já disse aqui, eu não vou com o Melk, eu não colocaria o Melk como titular nesse momento. Aí a gente não tá fazendo trabalho de adivinhação, não, né? Não, mas já falei essa semana aqui que eu não iria com o Melk. Fica em cima do muro, não. Eu não iria com o Melk. Então, assim, o meu time ideal seria Richard no gol, Rafael Ramos, Pedro Gilmar e do Fernando, já que não tem o Sanches. Lucas Lima, Zanocelo, não tem o Vina, eu iria de Juan Alano. Matheus Araújo na esquerda, Pedro Henrique na direita e o Wendel Silva como centroavante. Agora, o Matheus Araújo, você colocou no time? Sim. Pois é. É uma opção, né? Porque eu tô pensando que talvez o Matheus não esteja 100%, né? Pro tamanho do jogo. Ele não tá tem a questão jogando. do ritmo voltando. Mas eu vou Vamos te ver, dizer, se ele entrar hoje, eu acho que... Mas eu vou te dizer, se ele tá sendo resguardado até agora, é porque ele vai pro jogo. Pode ser. Ele vai pro jogo. É igual o Brites. É uma situação do Brites. Brites não jogou nos últimos jogos porque ele tava resguardado. Não é só o time que começa, não, né? Não, durante o jogo ele pode entrar também, exatamente. mas eu continuo com essa formação que o Luan
Que é esboçou interessante, aí. interessantíssimo. Sensacional. Agora, eu fico em dúvida de fato entre nesse lado... Esquerdo. Não é nem no lado direito, é principalmente do lado esquerdo, né? Porque o Matheus Araújo, para mim, ele poderia começar o jogo, sabe? Mas eu não sei de que forma seria melhor. Se ali o meio é para o Juan Alano mesmo, até pela experiência também, deixou uma certa desconfiança por esse último jogo que não foi tão bem, eu esperava muito mais dele, mas o Matheus Araújo, eu vejo que ele pede uma discussão maior para um lugar para ele, sabe? Eu acho que cabe, mas a minha questão que eu tô pensando também é porque quem joga por ali pelo lado do Fortaleza, o Mailton, sobe muito, vai deixar muito espaço, o Mateuzinho com velocidade, eu acho que seria mais perigoso para a defesa do Fortaleza, pensando no ataque do Ceará. Matheus Araújo não corre atrás de ninguém para marcar ninguém. Então, Ele o Matheus Araújo é um cara mais dele. cadenciador, né? Eu acho que o Mateuzinho ia botar um O Matheus salseiro Araújo ali vai atrás. perder espaço pro Alano e pro Mateuzinho. É verdade. E Ele o vai jogo no do tempo. Fortaleza é por lá. por É lá. pelo lado. lado, pelo lado pois do é, lado. então... Pelo lado É direito. com o Mailton. E se tiver o Vitinho, então vai ser só por aquele lado. eu acho que o Mateuzinho conseguiria ser essa válvula de escape pelo lado esquerdo, né? Porque o Melk é um jogador que tem essa mobilidade, mas é muito mais um meia também, né? Então a velocidade ficaria pelo lado do Agora, se Mateuzinho. pensar inteligentemente, o Ceará joga em cima dessas avançadas do Mailton. Porque Mas fica um aí eu espaço acho que, muito eu acho grande. que é o lado mais forte do Fortaleza para atacar e para defender. Porque ele tem a volta do Brites também. Então, e geralmente o Sacha cai por lá para ajudar também na marcação. Eu acho que o lado mais frágil do Fortaleza chama-se lado esquerdo. E aí é por onde saiu os 3 gols do Maguari, por exemplo. Então, Não, o terceiro gol foi pelo lado direito. não. Foi o terceiro gol do Mas Maguari. mas tudo começou pelo lado esquerdo. Não, que a jogada começa no lado esquerdo e termina dentro da área no lado Termina, direito. não, né? termina, Atrás do Gabriel termina no Fonte. lado esquerdo, que houve uma triangulação ali a- entrando, a- termina o a- gol, a o gol é que é marcação. feito do lado A direito. falta de marcação. Mas a jogada começa lá do lado esquerdo. Sim, sai mas driblando. é o ponto mais fraco, é o lado esquerdo do Fortaleza hoje. É o ponto mais fraco. Defensivamente. Porque o Fuentes, até agora, fisicamente tá ruim. perdendo Mano. o ritmo, né? E sobre o jogo de hoje, né? O Ceará joga hoje contra a equipe do Primavera. E a gente vai ter mais tempo também para falar sobre o Clássico Rei Sim, com certeza. amanhã. A premiação, Luan. Rapidinho, Ceará só passando hoje, como é que é? passar a arbitragem Sim, antes também, né? vamos lá. Que é importante. Lucas Paulo Torezinho ao Paranaense. Os assistentes vão ser o Rafael Trombeta e o André Luiz também do Paraná e o Renato Pinheiro é o quarto árbitro. Lembrando que não tem VAR nessa fase, né, da Copa do Brasil. Premiação, né? O Ceará já garantiu aí 1,38 milhão por conta de se classificar aí diretamente para a segunda fase, né? E aí, com a classificação hoje, né, já aí vai arrecadar mais 1,5 milhão, 1.530.000. Então já passaria aí já chegaria próximo dos 3 milhões aí na competição por conta dessa classificação, nessa possível classificação contra o Primavera mais tarde. E aí já pensando nessa fase após o Primavera, claro que tem que fazer o resultado hoje, mas está definido. Quem passar de Ceará e Primavera enfrenta o Maranhão, que venceu São Luís ontem no Rio Grande do Sul. Então, Maranhão, equipe maranhense, obviamente, bateu São Luís fora de casa. E quem passar hoje enfrenta o Maranhão no Maranhão. Então, o Maranhão vai ser mandante nessa terceira fase. No Castelão lá de São Luís. No Castelão de São Luís, exatamente. Então, o Maranhão conseguiu a classificação. E aí, pensando no Ceará, acho que é até melhor a classificação do Maranhão na questão da logística, né? Porque você teria que se deslocar até o Rio Grande do Sul no meio de uma final de campeonato cearense, após a final do campeonato cearense. Então, era um pouquinho mais complicado. Se o Ceará conseguir confirmar a classificação hoje, vai ter uma viagem um pouco mais curta para enfrentar o Maranhão. A gente já falou também que o Sanches está no bid, né? Então já pode, inclusive, estar em campo hoje. Provavelmente vai estar entre os relacionados, porque ele já estava treinando com o grupo. Estava só esperando a regularização dos documentos. E lembrando, o Sanches não pode jogar o campeonato estadual, porque chegou após o período de inscrição. Então o Ceará vai com o Fernando mesmo. E a gente pode escutar o Ronald, Caio, porque o Ronald foi apresentado ontem de forma oficial, apesar de já ter entrado no jogo contra o Floresta, né, no último domingo. E o Ronald fala sobre essa questão defensiva, né, o setor muito forte do Ceará, e ele já pensando que, evidentemente, o principal objetivo do Ceará em 2026 é o acesso de volta para a Série A. Que foi passado, né, um bom time se começa numa boa defesa, né? Não falando do goleiro junto com os zagueiros ali dos laterais, mas, né, do nosso centroavante, que a nossa marcação ela é firme e forte, né, conhecendo o Mozart nessa questão que ele fez um trabalho excelente no Mirassol, no Coritiba, ele tinha uma defesa muito sólida mesmo, isso é o foco, né, assim, mas é um treinador que gosta de uma equipe que joga, que proporciona, né, mas aqui foi o que ele me passou, né, tranquilidade,
que nós vamos ter um ano também com uma defesa muito sólida para se conseguir lá no final do ano nosso acesso. Tá, então pensando aí nessa defesa sólida, o Ceará trouxe mais uma opção, o Ronald, que, como eu falei, né, já inclusive estreou com a camisa do vovô, e chega agora para fazer parte desse elenco aí. São muitos zagueiros que o Ceará tem, né? A gente tem 7, 8 zagueiros aí que o Ceará tem disponíveis. Um deles, o Boateng, inclusive, não jogou ainda com o Moza, né? Então, é isso. O Ronald é mais um apresentado, Caio. É o cara que, lembrando, né? Teve base no Corinthians, veio do Maringá agora, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro também, jogou o Campeonato Paranaense. O Ronald chega para fazer número aí nesse setor defensivo do vovô.